e tivéssemos a nossa fé baseada e fundamentada somente nas coisas terrenas, nós seríamos pobres. Mas nós confiamos, estamos fundamentados nas coisas espirituais, ou como ele diz, nas coisas celestiais. E isso faz de nós um povo que está almejando, desejando, esperançoso nos últimos acontecimentos, não porque queremos a aflição de alguém ou a destruição de alguém, mas é porque queremos que Jesus volte. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, como diz o livro do Apocalipse. Então, em tudo isso, a nossa aliança com Deus, ela precisa estar cada dia mais profunda, mais espessa, mais contextualizada naquilo que fazemos, naquilo que sentimos e naquilo que procedemos. Porque, com certeza, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração humano, é exatamente isso que o Senhor tem para nós. Então nós temos lido, e eu quero destacar uma das passagens mais impressionantes que eu creio, que eu leio sempre, e não tem sido diferente agora, falando sobre escatologia, sobre o Senhor tratar o justo como justo e o ímpio como ímpio. E a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 18, versículo 25, diz assim: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então é exatamente a indagação de Abraão e a resposta de Deus, claro, positiva, né, àquilo que Abraão está pensando, que realmente ímpio e justo têm tratamento diferenciado. Por quê? Porque a Bíblia diz: então verás a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E essa lógica também perspassa pela escatologia, pelos últimos acontecimentos. E nós já entendemos que a igreja terá sim o seu momento do arrebatamento. O momento em que a noiva se encontrará com a noiva sobre as nuvens, como diz a palavra. E haverá sim, após esse arrebatamento, o início da grande tribulação. Não é a tribulação que nós vivemos hoje, mas a Bíblia chama de grande tribulação, que é quando dará início a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, né, que é a semana de número 70. E aí tudo vai acontecer, e aí é que fala ali o livro do Apocalipse, do capítulo 5 de Apocalipse até o capítulo 20, que diz respeito a todas as coisas que acontecerão, os acontecimentos cronológicos que acontecerão nesse momento da grande tribulação. 7 selos, 7 trombetas e tudo aquilo que vai acontecer durante esse período, quando fala do Apocalipse 5 até o Apocalipse 20, inclusive da meretriz, da queda da Babilônia e tudo aquilo que os 3 ais e tudo aquilo que a palavra do Senhor fala ali a respeito no livro do Apocalipse. Então, é isso, e é sobre essa aliança que nós comemoramos e nós celebramos. A aliança de que o Senhor terá cuidado de nós sempre, como diz lá em Isaías 26, versículo 20, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então, o cálice da ira de Deus não está destinado ao povo de Deus. O cálice da ira de Deus está destinado àquele povo que não desejou ser povo de Deus. Como a Bíblia fala, os injustos. Enquanto esses estão guardados no quarto. Como foi com o povo lá no tempo do Egito, quando foi da 10ª praga, a praga dos primogênitos. O que aconteceu? Exatamente isso. O povo precisou ficar, né? E agora a gente está falando muito disso esses dias, né? O povo ficou como que guardado, resguardado, preservado dentro das suas casas, com a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, né? Para que o povo pudesse deixar passar o anjo da morte, o juízo do Senhor sobre o Império Egípcio, e o povo fosse
resguardado, guardado para uma nova etapa. Exatamente, profeticamente falando, o que vai acontecer com o povo de Deus. Ah, mas não haverá salvação, e a gente já conversou sobre isso, não haverá arrependimento? Sim, haverá. Mas não é a segunda chamada. É, no projeto de Deus, a primeira chamada. Não agora mais do grupo do povo gentílico, mas do grupo do povo de Deus, chamado o povo eleito. Sofrerá por causa disso? Sofrerá. Será ruim? Com certeza. Haverá flagelo? Haverá flagelo. Mas como eu já disse para você, infelizmente, é um grupo, é um povo que sofreu por muitos séculos, por muitos tempos. Havia uma guerra, um conflito um pouco mais, vamos chamar assim, mais grave, esse povo estava sofrendo no meio. Fosse na Inquisição, fosse nas guerras chamadas as guerras santas, fossem nas invasões, fosse na Primeira Guerra, fosse na Segunda Guerra Mundial. Nós já sabemos disso, a história conta. Mas é um povo, como a Bíblia chama, de eleito. E porque um dia o Senhor Jesus ainda dará a oportunidade, quando vier aqueles que colocarão a marca, né, a marca da besta, como diz o Apocalipse, eles não vão aceitar. Por que não vão aceitar? Porque eles carregam uma identidade muito forte. E nesse momento, o Senhor virá com esse mover de arrependimento. E muitos se converterão ao Senhor Jesus. Sempre há populachos no meio? Sempre há. Porque sempre houve. Desde o tempo, quando o povo saiu da terra do Egito, que a Bíblia diz que o populacho saiu junto, quem era o populacho? Eram povos de outras nações, de outros reinos, mas que se converteram ao Deus de Israel. E porque se converteram, como também alguns egípcios se converteram no tempo, né, naquele tempo, quando Moisés ensinou e ordenou que o povo passasse nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro de Deus, com certeza, alguns dos povos estrangeiros também fizeram. E foram poupados? Também foram poupados. Como também alguns egípcios foram poupados? Com certeza. Como também, possivelmente, alguns do povo de Israel não foram poupados porque não obedeceram ao Senhor. Então sempre haverá um remanescente em todos os momentos. Então haverá o remanescente na grande tribulação? Também haverá. Mas isso é um plano perfeito? É um projeto perfeito de Deus? Não. É a misericórdia de Deus. É diferente. Porque quando você ouve falar desses temas, parece que haverá uma segunda chamada. E essa segunda chamada, ela não existe. Ou a gente obedece ou não obedece. Ou se submete ao senhorio do Senhor Jesus ou não se submete. Não tem um plano B, é só o plano A. Mas sempre a misericórdia, a compaixão, a relação individual com cada um sempre haverá. O projeto de Deus, o plano de Deus é coletivo, mas o tratamento é pessoal sempre. E a palavra do Senhor diz aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora, e não na hora, da hora. Aqui, né, está abrindo as portas já, no sentido didático, para a grande tribulação. É Apocalipse capítulo 3. Então, guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E a palavra do Senhor fala em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então, nós que somos chamados da casa de Deus, já estamos sendo julgados agora. Porque a Bíblia fala que a palavra é quem vai julgar.
né? Para dizer se nós vamos entrar vamos dizer assim, no grupo da primeira ressurreição ou não. A Bíblia fala em Apocalipse que bem-aventurados aqueles que ressuscitarão, estão no primeiro grupo da ressurreição, que é a igreja, que vai subir com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro. Mas a palavra já está nos julgando hoje. Lá em Mateus capítulo 25, a Bíblia diz que o Senhor separará para a sua direita as ovelhas, da sua esquerda os carneiros, né? Então, cabe a nós decidirmos se seremos ovelhas ou carneiros hoje, agora, já, nesse momento. Então, a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela nos chama, ela nos convoca em amor para buscarmos essa santificação. Santificação é inicial, progressiva e final. Então, ele dispara essa santificação em Jesus Cristo, através da exortação, da edificação e do consolo do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas também, ela nos dá completo livre-arbítrio para escolhermos o que fazermos, né? E isso é maravilhoso. Quando eu falei para você, e a gente conversou já tantas vezes, profeticamente falando, a posição de Enoque e Noé, Enoque simbolizando a igreja que é arrebatada antes do juízo, né? Porque Noé simboliza esse primeiro grupo. Não em Noé mesmo, não que Noé tenha cometido alguma coisa, pelo contrário, mas Noé simboliza esse grupo, enquanto Enoque simboliza esse outro grupo, que foi pego fiel, que andou com Deus, e o Senhor o toma para ele. Exatamente a relação de Elias e Eliseu, escatologicamente falando, a mesma coisa. Quando Elias ele é arrebatado e Eliseu fica. Mas isso não significa que esse primeiro grupo não terá vamos chamar assim, todo o cuidado e todo o zelo de Deus. Porque Eliseu simboliza a unção dobrada de Elias, não é? Então, Eliseu, simbolizado por Eliseu, esse primeiro grupo também viverá um tempo maravilhoso. Se de um lado flagelo, do outro maravilhoso, porque viverá uma relação com Deus como jamais houve anteriormente, mesmo na grande tribulação. Enquanto esse grupo cumpriu com o seu ministério, a exemplo de Elias, então foi arrebatado, junto com o noivo, né, para se reunir com o noivo, para que não passasse pela grande tribulação. Tá certo? E dentro de tudo isso, a gente aprendeu que andar com Deus é o segredo. Eu até falei isso para você. Ainda que eu estivesse errado, ainda que não houvesse o arrebatamento, ainda que não, né? A Bíblia não mostra isso, mas, enfim, o que interessa é sempre andar com Deus. Andar com Deus é o que faz a diferença sempre. Andar com Deus é o que nos fará protegidos, guardados, como diz lá no Salmo 91, né? À sombra do Onipotente nós descansamos. À sombra do Onipotente estamos guardados, né? À sombra do Onipotente, o nosso Deus, que é o nosso refúgio, cuida de nós. E é por isso que nós estamos renovando a aliança, como fazemos todo mês. Renovando, não é bem renovando, né? Mas reafirmando, reeditando, ratificando uma aliança que nós temos com Jesus, não é? Então nós vamos colocar isso diante do altar do Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes
que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, a palavra do Senhor fala sobre estarmos conscientemente participando do corpo de Jesus Cristo. Toda e qualquer reunião que nós fazemos, claro, simbolicamente falando agora, nesse momento, nós temos o cálice e o pão. Mas toda reunião que fazemos, as mais simples possíveis, nós estamos, na verdade, fazendo reuniões de corpo presente. Quem é esse corpo presente? É Jesus Cristo. É uma reunião solene nesse sentido. Por quê? Porque é o corpo de Jesus Cristo que foi moído em nosso favor. Porque é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. E como diz o livro do Apocalipse, né, que a gente já leu várias vezes, bem-aventurados aqueles que estão eleitos para a primeira ressurreição, porque alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E nós somos bem-aventurados. E quando a Bíblia fala ser feliz, a Bíblia fala num estado de espírito. E não importa a circunstância. Porque é uma felicidade permanente. É uma felicidade eterna. É uma felicidade que nos faz realizados no Senhor Jesus. E isso é maravilhoso para a nossa saúde mental, emocional, psicológica, a nossa saúde física. Então, participar desse momento, com essa maturidade, com essa consistência, é para a nossa saúde. Daí, alguns não entenderem e serem fracos, e outros que já morreram, vamos chamar assim, antes do tempo. Por quê? Porque não entenderam. Mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja que tem a sua vestimenta alvejada no sangue do Cordeiro de Deus, essa vive em saúde, em alegria de saúde e de propósito, porque é uma igreja feliz. E nós precisamos externar cada dia mais essa alegria, a alegria da vida, a alegria, a felicidade de termos uma aliança de eternidade, porque sabemos o nosso endereço eterno, a nossa moradia eterna e o nosso Senhor eterno, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, pega esse pão comigo e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu me alimento, Senhor, grato, louvando ao Senhor. Eu me alimento todos os dias com a Tua palavra, porque eu sei que meditando na Tua palavra, de dia e de noite, eu não me desviarei, nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu prosperarei em toda a minha caminhada. Por isso, Senhor, eu me sinto privilegiado, porque um dia o Senhor me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje eu posso comemorar e celebrar a palavra como alimento permanente, eterno, a tua palavra no meu coração. Comamos todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor. Então, fala comigo assim: Senhor, eu tenho uma aliança de vida,
uma aliança de uma vitória. Não é uma vitória circunstancial. Não é uma vitória que depende de terceiros. Não é uma vitória que depende do meu vigor, da minha vitalidade. Não depende de qualquer ambiente humano, mas uma vitória que está ancorada, atrelada e completamente dependente naquele que é o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue, que se entregou por mim na cruz do Calvário. É a vitória eterna. Por isso eu declaro, por isso eu repito em alto e bom som: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória, e o meu Redentor vive. Bebamos todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus. Quando a gente começa a pensar de tudo, tudo aquilo que a palavra do Senhor diz, que ela tem por falar a cada dia, e quando a gente tem esse privilégio de gratidão, a humanidade está perdida, o mundo está cada vez mais à deriva, a sociedade humana está completamente descontrolada, desequilibrada. Enquanto isso, existe um povo chamado pelo nome do Senhor, que permanece fiel, que permanece consistente e que vive, com certeza, a alegria do Senhor. Vamos orar? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, orar por tudo isso que nós temos vivido a cada dia. É uma aliança que não tem sombra de variação. É uma aliança que não tem circunstâncias. É uma aliança que não tem qualquer interferência, seja de quem for. Porque a Bíblia fala que ninguém pode mais nos separar dessa aliança, ou como diz lá a palavra do Senhor, quem nos separará do amor de Deus? Não é assim? Romanos capítulo 8. Porque não tem como separar. Já foi estabelecido. Já foi derramado. Ele já venceu. Ele já tomou o livro. E como falando em Apocalipse, ele já tomou o livro e ele já abriu. Ele já tem toda a autoridade para abrir os selos. Ele tem toda a autoridade. E não há nome que se nomeie, nem no céu, nem na terra ou debaixo da terra, maior do que esse nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar? Colocar os nossos pedidos, nossa casa, nossa família, nossos queridos, diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar.